Bom dia, pessoal. Vamos aí para mais um vídeo. Demorei um pouco para filmar porque realmente estava sem tempo. E eu quero estar acumulando também aí a turma fica me pedindo algumas coisas, né? Acumulando, que eu digo, a turma fica me pedindo algumas coisas para falar e eu vou ponderando aquilo que eu acho que eu devo falar e aquilo que existe aí. Tem muita coisa que o pessoal me pede que tá na literatura, tá nos sites e assim, são coisas muito básicas, sabe? Eu aconselho a vocês a não ficarem só nos vídeos, não. Tem que estudar, tem que ler, tem que ver assim, o que existe aí. Eu sei que a literatura em português é uma literatura muito limitada. Os livros que existem não explicam assim a parte prática da genética. Eles confundem. Eu lembro que quando eu era adolescente, eles traduziram um livro de um... Ou traduziram, eu não sei, era um alemão. Mas assim, o livro era muito confuso, assim, uma genética, para quem não é da área, muito complicada. Eu tento falar para vocês numa linguagem que vocês entendam, né? Porque também não sou biólogo. Tem aí algumas pessoas do clube que são na área biológica, que estudaram a fundo isso aí. A minha vivência, ela vem muito da prática. E eu estudo também, né? Eu gosto muito da genética, então eu leio bastante e procuro estar trocando informações sempre com criadores brasileiros, criadores estrangeiros. Todas as vezes, desde 99, né? Quando tivemos o primeiro World Group Contest no Brasil, vieram 7 estrangeiros. Eu ficava o tempo todo conversando com o japonês, com o Frank, meu amigo, né? O japonês era o Ideharu Nishihara de Osaka, o Frank Chang dos Estados Unidos, que me deram várias dicas. O Luke, falecido Luke, amigo, me deram muitas dicas aí, tanto da genética quanto da criação, quanto do julgamento, né? Na verdade, eu digo sempre que o bom juiz, ele também é um bom criador, na maioria das vezes, porque a pessoa que sabe identificar um exemplar de qualidade numa exposição, com certeza no plantel ele fará a mesma coisa. Então é importante que vocês se programem para aprender aí a ver, né, nos olhos dos olhos de um juiz o que é e o que não é bom para a criação, né? A gente sabe que a variabilidade genética que existe, tanto de cor, de formato, de padrão, é muito grande no gupe, porque o gupe, para se manter, ele tem que estar sempre abrindo a genética, né? Eu falo muito assim, o assunto que eu vou falar hoje são duas coisas controversas, né? Se você quiser ter gupe de qualidade, você tem que selecionar. Selecionar. E muitas vezes a seleção, ela envolve a genética fechada, que eu digo, genética fechada é a consanguinidade pura, né? Você tem um exemplar ali, ele tá excelente e as fêmeas excelentes, né? Normalmente fêmeas parentes, fêmeas irmãs, fêmeas primas. Então isso aí, quando você joga na prática isso aí, várias e várias gerações, né? Pegando irmãs, primas, o que vai acontecer? Você vai chegar no limite da criação, porque à medida que você for fechando os genes, né, você vai automaticamente perdendo várias características que são imprescindíveis aí para você estar criando e levando a sua linhagem adiante, né? Eu vejo muitos criadores aí seletivos, muito seletivos, que estão lá criando os peixinhos sempre
selecionando os mais bonitos e sem parentes, né? E nunca conseguiram levar isso aí mais do que algumas gerações, alguns anos, né? Por melhor que seja, mais forte que seja a linhagem, ela não suporta. Isso aí está na literatura científica. Não sou eu que falo isso. Se você começar a ler artigos científicos, pegando peixe selvagem e levar ele na consanguinidade, você não consegue levar ele muito tempo, não, tá? Vai chegar uma hora que vai estagnar, o peixe vai parar de reproduzir, o peixe vai começar a vir com defeitos genéticos, né? De onde vocês acham que vieram os albinos, por exemplo? Os albinos são genes recessivos que aparecem com a consanguinidade. Se você pegar qualquer linhagem e cruzar ela várias gerações, vai chegar uma hora que você vai começar a ter genes muito recessivos que não condizem aí com a natureza. A natureza é vigor. Natureza é vigor. Vigor é o peixe que é o mais esperto, é o peixe que tem a melhor característica para sobrevivência no ambiente. E a gente tem um aquário como um ambiente totalmente assim, seletivo, temperatura, pH, tudo certinho. E muitas vezes os peixes não conseguem absorver uma mudança pequena de temperatura, coisa que na natureza o selvagem ele absorve isso aí muito facilmente, porque é um peixe que já assim, com genes bem abertos, né? A gente está comparando aí 8 com 80, né? Os selvagens, aqui, por exemplo, em Belo Horizonte tem a Lagoa da Pampulha, que está lotada de gupe. A Lagoa da Pampulha ela tem um alto índice de químicos, de substâncias que são assim mortais, mercúrio altíssimo. Então tá lá os gupes lá, lotado de gupe. Vai colocar um gupe seu lá, vai colocar um moscou na Lagoa da Pampulha, ele não fica lá meia hora vivo, ele não aguenta. Por quê? Você selecionou, nós selecionamos o peixe pela beleza, pelo padrão. Então, isso é o grande erro, né? Eu já falei isso de outras vezes, mas assim, é sempre bom repetir isso. Quando começamos a trazer as linhagens aí nos anos 90, linhagens padrão show, né? Normalmente a gente estava sempre querendo comprar, porque a gente não conseguia aqui no Brasil manter essa linhagem durante muito tempo. A gente estava sempre trazendo peixe de fora. Quem sabe da história, quem está aí dentro do clube, da confederação, os mais antigos sabem disso, né? Os estrangeiros chegavam aqui com bastante peixe aí, e esses peixes eram disputados à tapa, né? Porque a gente pegava esses peixes e mantinha ali 2, 3, 4, 5 anos, depois perdia. E ninguém ensina, ninguém fala por que é isso. Existe na IFGA o boletim. IFGA é o clube americano, tá, pessoal? É International Fence Group Association. Seria o clube americano no qual a gente, do CCG, a gente é afiliado. Nós somos um clube afiliado à IFGA, o único clube da América Latina. Antes era o único clube estrangeiro, hoje já tem húngaro, do meu amigo Simeon, que é americano, naturalizado e que puxou o clube lá da Hungria para dentro da IFGA. Tudo bem, nós temos o CCG lá dentro também. A IFGA, ela tem um jornalzinho, chama Boletim. Nós até tentamos fazer isso aí no CCG, mas infelizmente as pessoas que sabiam alguma coisa para escrever eram sempre as mesmas. Então isso aí chegava num ponto que ficava uma coisa meio monótona, né? O ideal era que todo mundo soubesse e colocasse ali as informações. Nós estamos caminhando para isso aí. Só aqui em Minas Gerais nós temos, em Belo Horizonte nós temos um grupo aí muito forte, veterinários, zootecnista, médico, biólogo, professores da aquicultura. Então a gente tem aí agora um arsenal bom de pessoas que possam estar contribuindo, né? A gente talvez até volte com esse boletim. Mas lá na IFGA, que é um clube que existe desde os anos 40, dos anos 50, eles têm assim, o americano. A gente tira o chapéu para o americano. Tem muita gente que não gosta de americano, mas eu falo que o americano, eles estão onde estão, não é à toa, não.
pessoal que esforça no sentido assim de estar trazendo tecnologia, trazendo cultura. Eles estudam, você vê que todo show que existe lá, quase todo, tem seminários, né? As pessoas estão lá dividindo a informação, ensinando as outras. Aqui a gente faz isso da forma mais simples, que é através das reuniões. O pessoal aqui no Brasil custou a enxergar isso aí. Tive assim muita dificuldade no início para implementar isso aqui, uma coisa que eu já tinha conversado com eles lá, já tinham me informado que essas reuniões ajudam bastante. Eu procuro absorver essas informações e trazer para cá. Então as reuniões, elas começaram aqui no Brasil. Minas Gerais se destaca nisso daí, e aqui nós já formamos vários grandes criadores em pouquíssimo tempo, né? Criadores aí com 6 meses, assim, acompanhando as reuniões, estudando, já estavam excelentes, assim, levando peixe até exposição e ganhando. Nós tivemos recentemente um caso aí, que é o Marcelo aqui de Belo Horizonte, que é um novato. O Marcelo, com menos de 6 meses, ganhou um Best in Show, né? Tudo bem, ele pegou a linhagem do Gilmar, que já é uma linhagem formada, mas ele teve o mérito dele de saber selecionar e saber levar para o evento um peixe que foi Best in Show. Ele criou o peixe, um novato, né? Então, essas reuniões, elas mostram para as pessoas na teoria e na prática o processo seletivo, o processo de criação, tudo isso que envolve aí o nosso mundo do hobby, né? E a ideia da reunião é cada mês a gente faz a reunião na casa de um criador. Esse criador recebe as pessoas. Aqui em Belo Horizonte a gente tem não somente a reunião, que são de pessoas assim que a gente gosta muito e a gente sente falta de estar aí conversando no dia a dia. Então na reunião vai todo mundo. Normalmente o anfitrião faz alguma comida ou compra alguma comida, coloca lá um refrigerante. E tem pessoal que faz churrasco, eu já fiz churrasco, já fiz pizza. E quer dizer, a gente faz uma festa aí. E durante a reunião a gente conversa assuntos diversos e também assuntos científicos dentro da criação, né? Porque assim, é alto nível mesmo. Os novatos normalmente eles ficam calados fazendo perguntas. E a gente vai trocando ideia, vai ensinando. Já tem até uma reunião aí gravada que vocês já podem acompanhar aí no meu canal. Pra vocês verem o nível da reunião. É uma reunião de altíssimo nível de conhecimento e experiência, né? Envolve conhecimento, porque na reunião a gente tem pessoas de vários setores que criam e trocando experiência. E dentro da casa do criador, normalmente quando é um criador novato, aí a gente vai no final da reunião ver os peixes da pessoa. E lá a gente aponta, olha, esse peixe aqui tá com isso, esse peixe é isso, esse peixe aqui, o que você acha dele? Nesse aquário aqui, se você fosse escolher alguma coisa, o que você pegaria? Né? Então a gente começa a ensinar pra pessoa, ó, não, isso aqui não é assim não, isso aqui não é, esse peixe aqui tá com isso, olha aqui pra você ver. Ó, esse macho aqui tá com problema na dorsal, olha ali. Esse aqui tá com a coluna um pouquinho fora do lugar, então esse aqui você tem que descartar. Então a gente começa dando os toques pra pessoa, a pessoa vai aprendendo. Aí vai, por exemplo, lá em casa, aí lá já tá tudo mais ou menos pronto. Mas mesmo assim as pessoas costumam me orientar a determinadas coisas que a gente não enxerga, né? Um exemplo aqui, o Gilmar vai lá, pô, Rodrigo, por que você não pegou esse peixe aqui pra você colocar aqui como reprodutor? Esse peixe tem essa característica. Eu falei, Gilmar, tá certo, isso aí mesmo. Eu devia ter feito isso aí. Vou trocar aqui, vou tirar o meu que eu coloquei e vou pôr esse aqui que realmente ele tá melhor mesmo. Então é assim que a gente vai aprendendo. Então, assim, eu aconselho a vocês aí, mesmo sendo iniciantes, né? Vão fazendo as reuniõezinhas, isso aí sela a amizade, vocês ficam mais próximos e começam a trocar ideias. E na reunião não rola só isso, assuntos não. A gente, por exemplo, fala, poxa pessoal, vocês tem ração aí? Vocês estão com ração? Não, eu tô precisando de ração, tô precisando. Aí junta o grupo, vai lá e compra lá uma tonelada de ração que sai mais barata. Ou seja, o pessoal que está dentro da confederação, aí tem até convênios com alguns distribuidores, com preços muito mais em conta. Então, isso tudo incentiva aí vocês a estarem participando da associação. Lá nos Estados Unidos não é diferente, lá eles fazem isso aí constantemente, as reuniões são feitas nas casas dos criadores, e lá eles trocam ideias, fazem também essas compras, planejam as exposições, como nós fazemos, e colocam assim o assunto do hobby em dia entre eles, né?
A respeito do boletim, voltando ao assunto, lá nos Estados Unidos, como no Brasil, um país de tamanho continental, como aqui, a gente sabe das dificuldades de muitas pessoas aí que moram longe, que estão me acompanhando e assim, estão tendo a oportunidade, através desse canal, tá aprendendo aí a respeito da criação de guppies, coisas assim que são faladas, são mostradas, que eles nem imaginam, vocês que moram aí no interior do Nordeste, interior de Minas, interior de qualquer lugar, que estão longe dos grandes centros, né? Longe aí das lojas assim de destaque, que tem ainda bons exemplares. Então pela internet vocês conseguem estar, como se diz, ligados a gente aí, né? E a minha intenção realmente nesse canal aqui é estar mostrando para vocês a importância de determinadas coisas simples que fazem grande diferença no dia a dia, né? Inclusive eu peço a vocês aí, dá um like aí para mim no meu canalzinho aí, que tá começando. A gente tem aí poucas pessoas assistindo, mas eu quero assim que a coisa cresça bastante. Eu preciso da sua ajuda aí nisso aí, né? Para compartilhar e mostrar isso para as pessoas. Eu sou Rodrigo Ziviani, sou fundador do CCG do Brasil, crio guppies há mais de 30 anos, né? Exatamente 38 anos que eu crio guppies. Não sou tão velho assim, mas eu crio guppies desde pequeno, né? Sou juiz do CCG, sou juiz internacional da WGA. Trouxe junto com o CCG 4 mundiais para o Brasil, trazendo o próximo aí em breve, se Deus quiser, juntamente com a turma do CCG, claro. Crio linhagens padrão show há mais de 20 anos. Tenho uma estufa com 350 aquários, na qual eu faço cruzamentos há mais de 20 anos. E eu mapeei através da minha experiência 90% ou mais dos genes que existem hoje de guppies no Brasil, no mundo, vamos dizer assim, tá? Então eu já cruzei muita coisa e eu sei do que eu tô falando. Quando eu digo pra vocês determinada coisa é porque eu já fiz e sei. Muitas vezes as pessoas me perguntam: poxa, mas você não fala dessa linhagem? Às vezes é uma linhagem que eu já criei há muitos anos atrás e assim, já fiz o que eu quis, o que eu não quis, porque eu sou assim. Eu tenho uma linhagem, fiz tudo que eu podia fazer nela, aprendi e tal, eu perco o interesse, eu vou partir para outra. É o meu jeito, né? Tem gente que cria Moscou aí a vida inteira, gosta de Moscou. Eu sempre gostei de Moscou também, tô dando um exemplo. Mas, por exemplo, tem linhagens, por exemplo, American Green. American Green é uma linhagem que eu já criei há muito tempo e hoje eu já perdi o interesse nela, porque eu tenho interesse em coisas assim muito mais exóticas e é o desafio do dia a dia da gente estar querendo aprender mais, né? E eu vejo nos guppies assim uma maravilha muito grande pelo fato de ser um peixinho que tem uma quantidade de genes assim extraordinária, né? Vocês que estão começando aí, vocês vão ter surpresas assim, porque o guppy ele tem assim uma variabilidade muito grande, né? Bom, voltando ao assunto aqui do boletim, né? Eu vou e volto. Tô dirigindo aqui, muitas vezes vocês me perdoem aí a didática, muitas vezes não é a didática assim tão excelente, mas bom, eu vou tentando chegar no fim da meada, né? Vamos lá. O boletim é um jornalzinho que é feito lá nos Estados Unidos. E esse boletim, cada mês, alguns criadores falam determinados assuntos. Lá eles praticamente obrigam as pessoas a escreverem, né? Então, tanto novatos quanto pessoas experientes, eles estão lá passando informação. E esses boletins são mensais e já existem há vários anos. Então eles vão juntando esses boletins e vão fazendo livros, né? Há uns 10 anos atrás eu comprei todos os boletins que tinham na FGA. Era um calhamaço, mais ou menos uns 40 centímetros de altura. Eu li todos os artigos, todos sem exceção. Infelizmente eu perdi esses boletins porque eu tive um problema de infiltração na minha casa e a água veio e estragou. Mas assim, resumindo, o americano ele é muito prático e ele sabe como faz as coisas para crescerem e dar resultados, né? Darem resultados tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista de sucesso de criação e tudo.
É logicamente que não são perfeitos, como nós também não somos perfeitos, os asiáticos não são perfeitos. Mas o padrão da FGA, o padrão de julgamento da FGA é o mais rigoroso que existe. Por que ele é o mais rigoroso que existe? Porque ele exige determinadas características no grupo que outros clubes não exigem, que são características difíceis de você conseguir. Um exemplo, a dorsal tem que combinar com a caudal, na cor. Você tem um mosaico com a cauda pintada, ele tem que ter a dorsal da cauda pintada igual a cauda. Você não pode ter um mosaico com a cauda vermelha e a dorsal branca. Esse peixe ele não é nem classificado na FGA. Então, eu aconselho a vocês, por exemplo, a pegar um peixe asiático e tentar colocar ele no padrão mais rigoroso, no padrão FGA. É colorir a dorsal, é ter abertura, ter tamanho, ter proporção. Isso aí todos os clubes têm, tamanho, proporção, isso tem. Mas assim, a FGA, ela se destaca pelo fato dos peixes serem maiores. O asiático, hoje, a gente vê no mundial os peixes de tamanho médio, alguns grandes. Antigamente eram todos pequenos, ou então sem padrão. Se era grande, o peixe não tem proporção, a cauda desse tamanho, o corpo desse tamanho. Então assim, o peixe ele tem que estar simetricamente em harmonia, né? Bom, isso é um assunto aí que eu ia falar. Outro assunto é a respeito aí da seleção, né? Da importância da seleção. Comecei falando para vocês que a seleção, o peixe ele tem que estar assim perfeito. Todos nós procuramos a perfeição, mas não existe a perfeição. O juiz sabe disso. O juiz ele nunca coloca o peixe como perfeito. Ele sempre tem na exposição, por melhor que seja, o peixe não é perfeito. A gente sabe disso. Ele pode quase alcançar a perfeição, mas não é perfeito. Então a seleção, pessoal, é uma coisa muito importante e vocês têm que estar atentos aí a esses padrões, a essas características, né? E do mesmo tempo que vocês levam a seleção e as características, você tem que colocar uma coisa na cabeça, você tem que quebrar a consanguinidade. Esse é o grande desafio, é selecionar quebrando a consanguinidade, né? Muitas pessoas assim usam do processo mais fácil, que é, por exemplo, vamos pegar aí o exemplo, eu crio Moscou Green, aí daqui a uns 2, 3 anos a minha linha tá um pouco assim já desgastada pela consanguinidade, eu vou, ou o amigo tá vindo de fora, ou algum criador de outra parte do Brasil tá vindo, eu falo, ô amigo, você tem Moscou Green aí na sua linha? Me traz um macho, ou me traz um casal, um trio. Aí eu pego esses Moscou Greens desse amigo, que estão iguais aos meus, e faço o choque de sangue. Isso é o processo do line breeding. É o processo mais fácil de você quebrar a consanguinidade. Porém, ele é limitado. Por que ele é limitado? Porque vai chegar um momento que todas as linhagens de Moscou que tiver no Brasil ou no mundo vão estar muito fechadas. Aí a linhagem começa a se desgastar. Você quer ver um exemplo disso? Eu cito um exemplo disso a nível mundial, o HB Yellow. Nos Estados Unidos hoje tem um criador, ou 2 de HB Yellow, peixes altamente consanguíneos, peixes que quase não reproduzem. A pessoa tem lá 200 aquários de HB Yellow e não consegue assim mantê-los por muito tempo mais. Por quê? Os genes amarelos são os genes mais difíceis. Você conseguir um gene HB com a cauda amarela, a cauda cor da bandeira do Brasil, né? Não é creme que eu tô falando amarelo. Então esse peixe já tá raro. A gente já vê os asiáticos agora fazendo HB Yellows aí. A gente vê alguns com características diferentes porque foram cruzados. Então o line breeding, que é esse processo que você pega o peixinho, né, da mesma linha e joga de uma outra pessoa, ou da sua criação mesmo, né, que você tem lá 3, 4, 5 linhas, você consegue manter melhor a sua criação. Em compensação, vai chegar um momento também que ela vai entrar em colapso.
Aí vai chegar um momento que todos os moscous, por exemplo, greens do mundo, vão estar consanguíneos, como aconteceu com os HB Yellows. Aí você vai ter que encontrar uma outra chave, né? É aí que eu entro com as chaves, né? Você vai ter que encontrar um peixe recessivo, de cor, e colocar nessa linhagem de HB Yellow e quebrar a consanguinidade, né? Eu chamo isso de chave, eu falo o tempo todo, né? Isso aqui é uma chave, isso aqui é uma chave, isso aqui é uma chave. Muitas vezes a chave serve para várias fechaduras, muitas vezes a chave serve para uma fechadura, né? E muitas vezes para uma fechadura você tem várias chaves. Entenderam o negócio? O ideal é para uma fechadura ter várias chaves. É o que eu faço na minha estufa. Agora, tem algumas linhagens que tem uma chave só. Só que essa chave, ela serve para aquela única linhagem lá e serve para outras várias linhagens que saem dela também. Então você varia a chave. A mesma chave você faz a variância. Vou dar um exemplo aqui, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Muitos sabem que o snakeskin é um peixe que cruza muito bem com peixes filigranas, com peixes mosaicos, né? A fêmea de snake, ela não leva as rosetas. E normalmente é uma fêmea neutra. Normalmente. Não existe assim também 100% nisso aí não, tá? Então você tem que fazer e ver. Mas assim... E os snakes você consegue cruzar ele, por exemplo, a fêmea de snake você consegue usar com grass, você consegue cruzar com metal, você consegue cruzar com mosaico, você consegue cruzar com moscou, né? Então assim, é um peixe muito utilizado para isso, para essa quebra de consanguinidade. Aí tem linhagem, por exemplo, que é só o snake que você pode usar. Ela não aceita outra linhagem para quebrar a consanguinidade. E se você tiver um snakeskin só, vai chegar o momento que você vai perder essa linhagem e o snakeskin. Então, já que o snakeskin é chave de várias outras linhagens, então esse snakeskin, a cada geração ou a cada tantas gerações, você tem que modificar ele. Você acrescenta nele alguma característica, por exemplo, eu quero colocar dorsal alta nessa minha linhagem que só aceita snakeskin. Aí eu pego a linhagem que tem dorsal alta, vou brincar com o snakes, que é ela e o snakes, vou jogar as dorsais no snakeskin. Esse snakeskin é compatível com aquela fechadura, com aquela outra linha ali. Aí eu vou fazer a brincadeira do snakes com ela e vou jogar a característica nela. É assim, pessoal. É igual um dominó. Você joga a característica na chave, joga a chave na linhagem. Joga a característica na chave, joga a chave na linhagem. Muito simples. Só que ninguém ensina isso pra vocês. Asiático não ensina isso pra vocês, brasileiro não ensina isso pra vocês, americano não ensina isso pra vocês. Vocês vão ler o livro de genética, vocês vão ler lá, gene, vocês não vão entender nada, a maioria não vai entender nada, entendeu? Só que eu ensino a vocês da forma prática, da forma com que eu aprendi na minha prática, tá certo? Que é a forma correta, é a forma que o fazendeiro da Tailândia aprende a fazer lá com os professores dele. É a forma com que eu ensino aqui as pessoas do clube, dentro da minha região ou fora, como que se é feita, se passa as características. Não tem nada demais, só que exige trabalho, seleção, paciência. Muitas vezes dá certo, muitas vezes não dá certo. A maioria das vezes que dá certo, no meio do caminho você encontra uma outra coisa que você nem esperava. Aí você já... Muitas vezes aconteceu isso comigo. Eu vou querer colocar uma característica numa linhagem ou faço uma quebra de consanguinidade, chego naquele ponto, mas no meio do caminho apareceu um outro peixe totalmente diferente, um peixe que ninguém nunca viu. Aí eu vou fixar aquilo ali, né? E uma coisa muito importante que vocês devem colocar na cabeça: seleção tem que ter quantidade. O que eu faço normalmente? Eu importo, um exemplo aqui, um trio de peixes, que normalmente vem assim, nem sempre é uma Brastemp. Não sei se vocês conhecem essa expressão, né? A gente importa um peixe e acha que aquilo ali é o máximo. Aí na hora que vai ver a cria, decepção total.
Tem coisas boas, coisas médias, né? Assim, coisas ruins. Eu tenho vários exemplos disso, mas vários. Às vezes é o criador, assim, que não te passou o melhor. Muitas vezes você deu azar, ou trocaram as fêmeas. Existe isso. Então, assim, normalmente quando eu importo um casal ou um trio, que seja, o que eu faço? Eu tiro o máximo de crias daquilo ali. O máximo. Aí eu tiro lá, vamos supor, 300 filhotes da linhagem. Coloco para crescer. Vou acompanhando o crescimento para você estar se ambientando às diversas fases do peixinho, da sua linha. É importante o criador estar acompanhando o crescimento dos peixinhos para ele poder ter uma noção de como que o peixinho que é bom cresceu, como que o peixinho que é ruim cresceu, que característica que você consegue enxergar o mais cedo possível que tem naquele peixinho que pode ser um bom peixe ou um peixe ruim, vamos dizer assim. Então aí você vai amadurecendo o seu conhecimento na sua linhagem, né? Então vamos supor, você está lá, eu importo 300 filhotes. Tô vendo como é que tá crescendo. O crescimento dele é muito parecido com essa outra linha minha aqui. Esse peixinho ele nasceu assim, ele tá crescendo. Olha aqui, ó, tá bem parecidinho. Aí você vai começando a ver as semelhanças de uma linhagem com a outra, o que pode ser compatível ou não, coisa que ninguém te ensina. Você vê que no meio dos 300 nasceram 20 peixinhos com a cor recessiva. Opa! Interessante, tem esse peixinho aqui que sai nesse aqui também. Então eles usaram lá atrás, quebraram a consanguinidade dessa linhagem com aquele peixinho lá. Que ele tá aparecendo aqui, ele é recessivo, mas ele tá aparecendo, então já sei como é que eu quebro a consanguinidade dessa linhagem. Olha, pessoal, isso que eu tô ensinando pra vocês aí. Isso aí, né? Vocês não aprendem isso aí em lugar nenhum não, tá? Modéstia à parte aí. Olha esse peixinho aqui, é um blauzinho, nasceu aqui no meio desses aqui. Puxa vida, essa linhagem aqui, ela tem essa característica dessa daqui. Aí os peixinhos vão crescendo. Olha as fêmeas que tem a cauda dessa cor, quando elas estão com o mês, elas estão assim. Em compensação, essas fêmeas aqui que são ruins, elas quando estão novinhas, elas estão com essa corzinha aqui. O que você ganha com isso? Dos seus 300 filhotes, no final você vai ter 100 campeões. No meio do caminho você já descartou 200. Você evitou de alimentar 200 peixes competindo com os bons. Você evitou de estar cruzando aqueles peixes ruins. Aí na hora que você tem os seus 100 filhotes grandes, aí você já sabe como selecionar aquela linhagem com, vamos supor, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, com um mês. Você já, através da quantidade, você tem opções.